Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que dizem ter fé nunca sai do lugar? Elas oram, confiam, esperam e continuam exatamente onde estavam há 5, 10, 20 anos. Não porque Deus falhou, não porque a fé delas era fraca, mas porque elas entenderam só metade da equação. A Bíblia nunca prometeu resultados para quem apenas acredita. Ela prometeu resultados para quem acredita e se move. Existe uma diferença brutal entre os dois, e é essa diferença que separa os que transformam suas vidas dos que apenas sonham com a transformação. Hoje você vai entender por que a fé sem ação é espiritualmente inerte. Você vai descobrir que a Bíblia é, antes de qualquer coisa, um manual de conduta, não apenas de crença, e que cada personagem que Deus usou de forma extraordinária tinha uma coisa em comum. Eles se levantaram e foram. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, deixa o coração aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora vamos entrar fundo nessa verdade. A fé como força cinética, não como estado passivo. A maioria das pessoas trata a fé como se fosse um estado de espírito, uma espécie de paz interior que você cultiva enquanto espera que as coisas aconteçam ao seu redor. Mas essa leitura não encontra respaldo nem no texto sagrado, nem na lógica da criação. Física básica nos diz que força sem deslocamento não realiza trabalho. E a Bíblia, de forma surpreendentemente alinhada com essa lógica, nunca apresenta a fé como repouso. Ela apresenta a fé como impulso. Como aquilo que coloca o ser humano em movimento na direção do que ainda não pode ser visto, mas já foi declarado. Abraão não ficou sentado em Ur, esperando que Canaã viesse até ele. Ele pegou tudo que tinha, todos que dependiam dele, e começou a andar em direção a um destino que nem sabia descrever com exatidão. A fé dele não era uma sensação. Era uma decisão que gerou um deslocamento real, físico, mensurável. Esse é o modelo. A fé como força cinética, aquela que só se manifesta quando existe movimento. Não existe fé verdadeira que permaneça completamente estática. Se você acredita de verdade que algo está destinado a você, o seu corpo, a sua agenda e as suas escolhas vão refletir isso. Caso contrário, o que você tem é um desejo disfarçado de fé. E há uma razão profunda para isso. O ser humano foi criado à imagem de um Deus que age. O primeiro ato registrado nas Escrituras não é um pensamento divino. É uma palavra seguida de criação. Deus falou e fez. Ele não apenas concebeu a luz, ele a trouxe à existência através de um ato. Você foi feito para operar da mesma forma. Quando você entende que foi criado para ser co-criador da sua própria realidade, não um espectador passivo de um destino pré-determinado, a sua relação com a fé muda completamente. A pergunta deixa de ser, será que Deus vai agir? E passa a ser, o que eu preciso fazer enquanto confio que Ele está agindo? Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela desloca o centro de gravidade da sua vida da espera para a participação. E é exatamente aí que os milagres encontram endereço. Porque milagre na Bíblia quase sempre tem um endereço. Tem um lugar onde a pessoa estava, uma ação que ela tomou, um momento em que ela parou de aguardar e começou a se mover. A fé encontra você em movimento, não em repouso. O silêncio do potencial não usado é um pecado ignorado. Existe um pecado que quase ninguém prega. Não está na lista dos mandamentos de forma explícita, mas atravessa as Escrituras de ponta a ponta com uma consistência perturbadora. É o pecado do potencial enterrado. A parábola dos talentos não é uma história sobre dinheiro. É uma história sobre o que acontece quando você recebe uma capacidade e decide não usá-la. O servo que enterrou o talento não era mau por natureza. Ele não roubou, não mentiu, não destruiu nada. Ele simplesmente não fez nada. E foi exatamente isso que o condenou. A inação na economia do reino não é neutra. Ela tem um custo. E o custo não é apenas a perda do que poderia ter sido, é a perda do que você já tem. O texto é claro. Até o que ele tinha foi tirado. A estagnação, portanto, não é um ponto de equilíbrio. É uma forma lenta de regressão.
Pense nisso com honestidade. Quantos talentos você carrega que nunca foram colocados em uso? Quantas habilidades foram desenvolvidas ao longo da vida e estão simplesmente paradas, esperando por uma condição perfeita que nunca vai chegar? Quantas ideias você teve que poderiam ter mudado sua realidade e que você enterrou por medo, por dúvida ou simplesmente por adiamento? O filósofo que pensa na ética da produção humana, mesmo fora do contexto religioso, chegaria à mesma conclusão. O ser humano que não expressa o que é capaz de expressar está traindo algo fundamental na sua própria natureza. Não usar o que você tem não é humildade, é desperdício. E a Bíblia vai além. Ela diz que você é a obra de Deus, criado para boas obras que foram preparadas de antemão para que você as fizesse. Repare a construção, preparadas para que você as fizesse. Não para que você as admirasse, não para que você falasse sobre elas, para que você as executasse. Cada dom que permanece inexplorado é uma resposta que nunca chegou. É um problema que continuou sem solução, porque quem tinha a chave decidiu não usá-la. Isso tem peso moral, tem peso espiritual e tem peso prático na sua vida, porque o potencial reprimido não desaparece em silêncio. Ele se transforma em frustração, em ansiedade, naquela sensação constante de que você está vivendo aquém do que deveria estar vivendo. A cura para isso não é orar para receber mais, é agir com o que você já tem. A obediência que precede a compreensão. Um dos padrões mais fascinantes das Escrituras é que Deus raramente explica antes de ordenar. Ele ordena, e a explicação vem depois, às vezes muito depois. Às vezes, a explicação completa só vem para a geração seguinte. Noé não recebeu uma previsão meteorológica. Ele recebeu uma instrução de construção. Moisés não recebeu um mapa do Sinai antes de guiar o povo. Ele recebeu um cajado e uma missão. Josué não recebeu uma análise tática das muralhas de Jericó. Ele recebeu uma ordem que parecia absurda do ponto de vista militar: marchar, tocar trombetas e gritar. O padrão é consistente. A obediência precede a compreensão. E isso contradiz diretamente a lógica moderna, que insiste em entender tudo antes de agir. O problema com essa lógica é que ela inverte a ordem divina. Ela coloca a mente humana como árbitro daquilo que é possível, quando o que a fé exige é exatamente o oposto: colocar a mente a serviço de uma visão maior do que ela consegue calcular. Isso não é irracionalidade, é uma forma superior de racionalidade. É reconhecer que o seu mapa mental atual foi construído com base nas suas experiências passadas e que, portanto, ele só consegue projetar variações do que você já viveu. Para que algo genuinamente novo aconteça na sua vida, você precisa agir a partir de uma instrução que vai além do seu mapa. É por isso que a obediência tem poder transformador, mesmo quando não faz sentido imediato. Quando você age em alinhamento com um propósito que é maior do que você acessa recursos, conexões e circunstâncias que nunca estariam disponíveis para a versão calculista e cautelosa de você mesmo. A mente que precisa entender tudo antes de se mover permanece presa dentro dos limites do que ela já conhece. A fé que age antes de entender rompe esses limites, e é precisamente nessa ruptura que o impossível acontece. Isso exige uma forma de coragem que vai além do físico. Exige a coragem de parecer tolo, de explicar para as pessoas ao seu redor uma decisão que você mesmo não consegue justificar completamente, de construir o barco enquanto o céu ainda está limpo. Mas é exatamente essa disposição que separa os que participam da história dos que apenas a assistem. A mente renovada como precondição da ação transformadora. Paulo escreve algo na carta aos Romanos que deveria ser lido como um manifesto de transformação pessoal. Não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente. A maioria lê essa passagem como um conselho espiritual genérico, mas ela é, na verdade, uma instrução operacional precisa. A palavra grega usada para renovação é anakainosis,
que significa literalmente uma renovação completa, uma troca do antigo pelo novo na estrutura mais profunda. Não é uma reforma superficial, é uma substituição de padrões de pensamento na base. E isso importa porque toda ação humana é precedida por um pensamento. Toda escolha nasce de uma crença. Toda conquista ou fracasso começa dentro da mente antes de se manifestar no mundo externo. Se os seus padrões de pensamento estão contaminados por crenças de escassez, de indignidade, de impossibilidade, as suas ações vão refletir isso, mesmo que você faça todos os gestos externos corretos. Você pode frequentar os lugares certos, conhecer as pessoas certas, ter as oportunidades certas e ainda sabotar tudo, porque por dentro opera com uma programação que não corresponde ao que você quer construir. A renovação da mente não é um evento. É um processo contínuo de substituição ativa de padrões mentais. E a Bíblia é muito específica sobre como isso acontece. Ela fala em meditar na palavra dia e noite, não ler ocasionalmente, não consultar em momentos de crise, meditar, deixar penetrar, repetir, incorporar até que o padrão interno mude. Isso é essencialmente o que a neurociência moderna chama de reprogramação de redes neurais. A Bíblia chegou lá milênios antes. O pensamento que você alimenta consistentemente constrói o caminho que seus pés automaticamente seguem. Por isso, a renovação da mente não é uma preparação para a ação. Ela é, em si mesma, a ação mais fundamental que você pode tomar. É o trabalho invisível que torna todas as ações visíveis possíveis e sustentáveis. Agir com a mente velha é como instalar software novo em hardware corrompido. Por um tempo pode funcionar, mas os erros de sistema vão aparecer. A transformação duradoura exige que hardware e software sejam renovados juntos, a provisão que só aparece no meio do caminho. Existe um princípio que percorre as Escrituras com uma regularidade impressionante e que a maioria das pessoas nunca formulou de forma clara. A provisão de Deus raramente aparece antes do passo. Ela aparece durante ou depois do passo. O maná no deserto não aparecia no fim da tarde para o dia seguinte. Ele aparecia de manhã para aquele dia. O óleo da viúva não multiplicou antes de ela começar a derramar. Ele multiplicou enquanto ela derramava. Pedro não andou sobre as águas a partir de dentro do barco. Ele andou sobre as águas depois que saiu do barco e deu o primeiro passo. Esse padrão não é coincidência. É pedagogia divina. Deus opera dessa forma porque Ele está formando algo em você, não apenas resolvendo o seu problema imediato. A provisão que chega antes do passo não desenvolve fé, desenvolve dependência passiva. A provisão que chega no meio do caminho desenvolve algo muito mais valioso: a capacidade de caminhar no desconhecido com confiança. E essa capacidade, uma vez desenvolvida, não pode ser tirada de você. É por isso que as pessoas que passaram por períodos de escassez extrema e ainda assim agiram com fé têm uma solidez que não se abala facilmente. Elas já viram o óleo aparecer enquanto derramavam. Elas já pisaram sobre as águas. Elas já comeram o maná que não existia na noite anterior. A questão que isso coloca para você é direta. Você está esperando a provisão aparecer antes de dar o passo? Ou você está disposto a dar o passo e encontrar a provisão no meio do caminho? Porque se você está esperando todas as condições estarem perfeitas para agir, você está operando em uma lógica que as Escrituras nunca sustentam. Condições perfeitas não existem. Existem condições suficientes para o próximo passo. E quando você toma o próximo passo com o que tem, as condições para o passo seguinte aparecem. Não antes, no processo. O repouso como ação estratégica, não como ausência de ação. Há um equívoco perigoso que se instalou na cultura de fé contemporânea. A ideia de que descansar é sempre sinal de confiança em Deus e que agir é sempre sinal de ansiedade ou falta de fé. Essa dicotomia falsa tem paralisado pessoas que foram chamadas para construir. O sétimo dia não foi criado porque Deus estava cansado. Foi criado como estrutura, como um princípio de ritmo embutido na criação. O descanso nas Escrituras não é ausência de ação,
É uma forma específica de ação estratégica que prepara o sistema para a ação produtiva seguinte. Quando Jesus se retirava para orar, ele não estava fugindo da missão. Estava recarregando a fonte de onde toda a ação significativa fluía. Quando Elias dormiu sob a árvore depois do confronto no Carmelo, Deus não o repreendeu por fraqueza. Ele o alimentou e o deixou dormir de novo, porque reconheceu que o profeta precisava de restauração antes da próxima jornada. O problema não é descansar. O problema é confundir repouso com estagnação. O descanso verdadeiro tem uma direção. Ele existe para algo. Ele restaura para que a ação seguinte seja mais poderosa, mais clara, mais alinhada. A estagnação não tem direção. Ela apenas é. E há uma distinção ainda mais sutil aqui. Existe uma diferença entre esperar em Deus e simplesmente esperar. Esperar em Deus, nos termos das escrituras hebraicas, carrega a ideia de tensão expectante, como um arco esticado, pronto para disparar. Não é passividade. É uma postura ativa de preparo e atenção. Quem espera assim está constantemente se preparando, aprendendo, organizando, fortalecendo, para quando o momento chegar, estar pronto para se mover com velocidade e precisão. A sabedoria está em saber distinguir quando você está em um período legítimo de preparo e restauração, e quando está usando o vocabulário do descanso para justificar o medo de agir. A identidade que precede a missão. Antes de qualquer chamado para agir, as Escrituras sempre estabelecem uma identidade. Deus não disse a Moisés o que ele deveria fazer sem primeiro dizer quem estava enviando e quem Moisés era perante essa missão. Jesus não começou o ministério público sem antes ter a identidade declarada. Este é o meu filho amado. Esse padrão revela algo fundamental sobre a relação entre identidade e ação. Você não age a partir do vazio. Você age a partir de quem você acredita que é. E se a sua crença sobre quem você é for limitada, deficiente, contaminada por vergonha ou por comparação, as suas ações vão refletir isso, mesmo que você tente compensar com esforço e disciplina. Gedeão foi chamado de homem valente, enquanto estava escondido numa prensa de uvas com medo dos inimigos. Deus não chamou o que Gedeão estava sendo naquele momento. Ele chamou o que Gedeão era na perspectiva do propósito, e esse chamado pela identidade foi o que mobilizou a ação. Esse é um princípio que funciona na direção contrária ao que a maioria das pessoas imagina. A maioria pensa assim: primeiro, eu vou agir. Depois, vou me sentir capaz. Mas a lógica bíblica é diferente. Primeiro você recebe uma identidade e a ação flui naturalmente a partir dela. Não como esforço, mas como expressão. Quando você entende que é feito para coisas específicas, que tem um propósito gravado na sua estrutura mais profunda, a ação deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma consequência natural de quem você é. Você não age para prós.